Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E primeiramente, quero desejar uma feliz Páscoa pra vocês. Hoje eu tô gravando esse vídeo no domingo de Páscoa. Não sei se eu vou postar hoje, mas fica aí o meu desejo de feliz Páscoa pra vocês. Bom, hoje vai ser um dia diferente. Vai ser um dia não, também é um dia diferente. Mas hoje eu vou fazer um vídeo, me maquiando. Eu tô me arrumando pra ir no culto, e então eu vou gravar me arrumando e conversando ao mesmo tempo com vocês. Porque, gente, eu não podia deixar de gravar um vídeo pra vocês hoje falando sobre a Páscoa. Porque pra nós cristãos é um dia muito, mega, hiper especial. Eu vou começar falando o que me motivou a gravar esse vídeo. Também é, né, o significado da Páscoa, né? Hoje bom, desde sexta-feira, né? Para nós cristãos tem sido dias de muita reflexão, né? Porque foi os dias em que Jesus foi crucificado, o sábado, que a gente chama o sábado de silêncio, né? Onde foi que aconteceu aquele silêncio, onde as pessoas achavam que Jesus estava morto, medo, né? Então, toda essa questão. Então, e hoje é domingo, né? Simboliza quando ele... Só um perfume aqui. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês, que chamou minha atenção nesses dias? Desde sexta-feira, eu tô vendo muita gente postando, né? Sobre o significado do feriado e tal, postando mensagens bonitas nas suas redes sociais. E... Só que, gente, hoje o vídeo é um pouco mais um desabafo também, tá? Não julgando, mas só desabafando com vocês, tá? Oxi, acho que tá... A luz não tá estourando. Mas enfim, eu vi muitas pessoas que postaram essas mensagens que nos dias normais das nossas vidas não dão bola pro sacrifício que foi feito na cruz, sabe? Continuam pecando, não procuram, diz que acredita em Deus, mas que de fato não procura viver pra Ele. Eles continuam vivendo pra si, sabe? E o que eu fiquei magoada? O que me pegou nisso? Porque muitas dessas pessoas que postaram mensagens e tal de Jesus, muitos já zombaram da minha fé, já zombaram do meu, como que eu vou dizer, dos meus posicionamentos, das minhas formas de agir, porque eu procuro sempre, não vou dizer que eu sou perfeita, eu não sou perfeita, gente, mas eu procuro sempre agir conforme o que a Bíblia ensina, conforme os mandamentos que Deus deixou pra nós. E, nossa, gente, quando eu confesso que eu fiquei um pouco magoada, mas, tipo, não sei se vocês me entendem, sabe? Eu sei que eu tô... Uma coisa dentro de mim fala que eu estou agindo errado, né? Pensar assim. Mas... Porque, né? Que bom que eles acreditam em Deus, sabem o real significado desse feriado. Mas... Me magoa, me deixa um pouco triste. Saber que essas pessoas não vivem para Deus durante os seus outros dias, né? Elas vivem para si. Só que fala alto bastante dentro de mim, assim, que... Claro, eles não têm conhecimento da palavra, mas eles poderiam buscar, né? Mas enfim, eu acredito que todo mundo tem o seu processo de... Eu vou maquiar olhando pra câmera aqui, então tem que me concentrar aqui. Mas enfim, eu acredito que todo mundo tem seu processo de... Tem o seu tempo pra ter um encontro com Deus, né? Essa é uma coisa que até minha sogra fala bastante e é muita verdade, né? Eu tive meu tempo, vocês que estão me vendo tiveram o tempo de vocês, ou ainda vão ter, né? Então, a gente só tem que orar por essas pessoas, né? O importante é que elas acreditam e já sabem o significado deste feriado, né? Mas eu queria conversar com vocês também um pouco sobre o significado disso, né? A gente não pode esquecer, agora falando com vocês, cristãos que estão me assistindo, a gente não pode esquecer jamais que a Páscoa não é apenas um feriado para comemorar com a família,
pra fazer festa, pra encher a barriga de chocolate, não é só mais um feriadão, sabe? A Páscoa a gente comemora o maior ato de amor da história. Jesus morreu por mim, ele morreu por ti. Gente, ele foi crucificado. A gente ouve tanto falar disso, mas a gente precisa parar para prestar atenção no significado, no que realmente aconteceu. Jesus foi crucificado por nós, era pra gente pagar o preço pelos nossos pecados. Mas ele pagou o preço, ele morreu por nós naquela cruz. E ressuscitou no terceiro dia, que é hoje, o dia da Páscoa. Então, a gente tem que lembrar disso. A Páscoa não é só mais um feriado pra te não trabalhar, pra te faltar faculdade. A gente tem que lembrar do verdadeiro significado. Nós, como cristãos, a gente precisa lembrar disso. E outra coisa, a gente não pode, porque uma coisa é as pessoas que não têm conhecimento da palavra terem essas atitudes de só no feriado postar uma coisinha, ir na igreja só nessas datas. Nós, como os cristãos, a gente tem que lembrar que todos os dias da nossa vida, não é só no feriado que a gente tem que lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. A gente tem que lembrar todos os dias da nossa vida do sacrifício que foi feito. Todo dia a gente tem que escolher viver por ele, não por nós. Deixa eu dar uma olhada aqui se ficou bem espalhado. Ficou bem espalhado. Deixa eu pegar aqui agora. Eu não vou passar base, eu vou passar só um corretivo e um blushzinho agora pra me dar uma cor. Deixa eu ver aqui. Meu pincel está aqui. Bom, enfim, gente. Voltando ao assunto. Então, a gente não pode ser ingênuos, e outra, nós cristãos, nós somos exemplos para muita gente. Nós não deveríamos, tá? O maior exemplo tem que ser Deus. Mas, para quem tá de fora, a gente, muitas vezes, as pessoas que estão fora da igreja, eles observam muito as nossas atitudes, eles observam muito como é a nossa vida. E isso é muito perigoso, né? Porque muitos acabam se frustrando aí, né? Eu fui uma que eu observava muito a vida das pessoas dentro da igreja, observava como eles eram, e eu me frustrei com muitas pessoas. Mas então, o que eu quero dizer com isso? É que nós cristãos, a gente tem que cuidar muito das nossas atitudes com as pessoas de fora. A gente precisa ser exemplo pra eles. Não digo como permanente, assim, exemplo permanente, sabe? Mas, tipo, porque depois eles vão conhecendo a palavra, eles vão tendo entendimento, mas depois que eles têm contato com a gente consegue explicar que o maior exemplo é Deus, eles não podem se basear nas nossas atitudes. Mas como a gente tem mais conhecimento da palavra, como a gente se diz ter mais conhecimento da palavra, que tá sempre na igreja e que vive coisas extraordinárias com Deus, então quem tá de fora, quem nunca teve um contato assim muito, né? Então eles vão primeiro observar a gente. E a gente tem que cuidar muito das nossas atitudes, a gente precisa, no caso, né, sempre estar vigiando, sempre procurar agir de boa fé. E voltando no que eu tava falando, mesmo que essas pessoas que zombaram da minha fé, né? Eu falo zombaram porque, assim, sabe quando Bom, eu sou bem posicionada, procuro ser bem posicionada na minha fé. As minhas atitudes, eu busco sempre melhorar, busco sempre agir conforme a Bíblia ensina a gente a viver. Então, principalmente no meu ambiente de trabalho, eu já senti muitas vezes que zombaram, de certa forma, das minhas atitudes, assim, de, por exemplo, me convidar pra ir em tal lugar e eu disser que não, às vezes por respeito a mim mesma, ou respeito até do meu casamento, porque nem todos os lugares convém uma mulher casada, né? Então, e aí eu tinha que escutar brincadeira, sabe? Me magoava. Não vou dizer que não magoa. Então, o que me mais pegou nesses momentos foram isso, sabe? Eu fiquei magoada de, tipo assim, nossa, todas as vezes que eu falava de Deus, todas as vezes que eu falava sobre coisas que eu não vivia, porque não condizia com o que estava escrito na Bíblia, era motivo pra zombação, ou olhar torto, ou tipo, nossa, que chata, sabe?
Nossa, que senhora. Então, nossa, gente, eu fiquei um pouco magoada, mas a gente tem que lembrar que eles não têm conhecimento da palavra e todos nós um dia teremos nosso encontro com Deus. E isso faz parte da vida também, né, gente? Da vida do cristão. E agora eu vou passar... Eu não sei se eu... Não tenho certeza se eu vou passar rímel hoje, porque eu estou com medo de chorar no culto. Então... Deixa eu pensar o que eu vou passar agora. Deixa eu passar um pouquinho do pó, porque... Se bem que agora, ultimamente, não tá fazendo mais tão calor. O pó eu passo... Principalmente no verão, que aí tem certos pontos da minha pele que fica oleosa. Que é aqui nessa parte do nariz, que eu uso óculos. Aqui e aqui no queixo. As partes que eu mais... Sou, né? Sou? Enfim, deixa eu passar aqui um pouquinho. Por mais que hoje não tá tão calor. Vou passar porque às vezes na igreja tá um pouco abafado. E como vai bastante gente hoje, né? Então, eu vou passar aqui. Enfim, gente, voltando no que eu tava falando. Mas sabe o que que... Deixa eu passar o pó aqui, peraí, gente. Minha calça é preta, vocês não têm noção o pó que ficou na calça agora. Mas tudo bem. Enfim, voltando no que eu tava falando. Eu vou deixar o pó agir um pouco agora. Mas voltando no que eu tava falando. Mas sabe o que que é mais lindo? É que Jesus não ficou naquela cruz. Ele não ficou naquela cruz. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. E é por ele, e é por isso que eu vivo pra ele todos os dias da minha vida. Eu procuro viver todos os dias da minha vida pra ele. Desde que eu tive conhecimento da palavra, que eu tive entendimento desse amor tão gigante. E é por isso que, tipo, eu vou levando essas coisas, sabe? As pessoas, elas não... Eu vivi muitas coisas especiais com Deus na minha vida. Essas pessoas ainda não tiveram essas experiências. Então, também não posso... Magoa um pouco na hora, magoa um pouco. Mas eu não posso exigir que elas entendam isso. Porque, que nem eu disse, cada um vai ter o seu encontro com Deus. Eu já tive o meu e é orar para que um dia elas também tenham. Então, bom, eu estou desabafando hoje com vocês sobre isso, né? Vai que vocês se identifiquem com isso. Às vezes é importante a gente falar. Pode ser bobagem, mas eu vou dizer que eu sou uma pessoa que eu sofro ainda. Eu ia dizer que eu sofria, mas eu ainda sofro um pouco com a opinião dos outros, a opinião alheia. Eu sempre fui muito dependente da opinião dos meus pais, né? Então, isso refletiu depois o mundo, né? Então eu ainda dou um pouco de bola pra opinião dos outros. E é por isso que me magoa, sabe? De falar, de tal, das brincadeirinhas me magoa bastante, gente. Tô aprendendo a lidar com isso ainda. E então por isso que eu tô compartilhando essas coisas com vocês, porque pode ser que vocês também passem por coisas assim e ficam chateados, não sabem como lidar. É isso, gente, o lidar é não lidar. É entregar pra Deus, a gente guarda pra nós, né? Na hora não tem como, a gente fica chateado. Mas a gente precisa entender que essas pessoas não sabem um pouco que a gente vive. E mesmo que a gente fale pra essas pessoas as maravilhas que a gente vive com Deus, eles não vão entender. Eles não vão entender, porque é só vivendo, gente. Só quem vive sabe. E, como eu disse, é orar e entregar pra Deus e orar pela vida dessas pessoas que um dia elas vão ter entendimento e vão conhecer esse amor tão maravilhoso que é. Mas nós, como cristãos, a gente... Ui, meu olho, passei o pincel dentro do olho. Mas então, gente, o que eu tava falando nós, como cristãos, então, a gente não pode ser como as pessoas que não têm entendimento. A gente precisa levar esse sacrifício, hoje, o domingo de Páscoa, né, que a gente comemora. Comemora é a palavra? Não sei se comemorar é a palavra, mas a gente relembra do sacrifício, né, que Jesus fez na cruz por nós. A gente precisa levar por todos os dias das nossas vidas, não só nesse feriado, nessa sexta-feira santa, no sábado, silêncio ou no domingo de Páscoa. A gente precisa levar por todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente tem que lembrar disso. Gente, eu não vou passar rímel hoje. Tô sentindo que hoje eu vou me emocionar muito. Então eu sou muito chorona, né? Então geralmente nos cultos eu choro bastante. E aí eu saio, se eu passo rímel, eu saio parecendo um panda. Então eu vou passar só um... Eu ia passar só um hidratante labial, mas eu não sei onde é que ele tá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu botei na bolsa que eu saio com o Mateu. Achei.
Hoje eu não vou passar nem batom, só vou passar um hidratantezinho labial. Esse aqui é da Carmed. Eu acho ele é muito baratinho e ele é muito, muito bom, gente. Sério. É tipo manteiga de cacau. É muito gostoso. E esse aqui é de cereja, ele tem um cheirinho muito bom. Mas enfim, gente. Agora eu vou terminar de me arrumar. E aí eu não vou gravar pra vocês porque... Ai, pra mim é um pouco complicado. Agora eu vou secar o cabelo, vou terminar de arrumar aqui minha roupa. E tenho que arrumar meu filho, daqui a pouco ele tá ali dormindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele tá ali, meu gordinho, dormindo. Então daqui a pouco eu tenho que arrumar ele também. Mas enfim, gente, o vídeo era esse. Eu queria compartilhar com vocês esse meu pensamento, esse desabafo. E lembrar vocês, né, que às vezes a gente esquece do sacrifício que foi feito na cruz por nós, que Deus levou nossos pecados. Era pra gente pagar o preço, era pra gente estar pagando pelos nossos pecados. Mas Deus tem um amor tão grande, tão generoso, que Ele deu seu Filho na cruz pra pagar pelos nossos pecados e salvar a gente. Então não é justo a gente continuar pecando, ter o conhecimento do pecado, saber o que é certo, o que é errado e continuar escolhendo fazer o errado, né? Que, claro, existe uma luta. Quando a gente tem o conhecimento do pecado, a gente passa por um processo de... Como é que eu vou falar? De se desprender daquele pecado, né? Então, é um processo. Mas quando a gente escolhe, sabe que é errado e escolhe fazer, aí é um pouco complicado, né, gente? Enfim, é isso. Era isso que eu queria conversar com vocês. É essa lição que fica pra vocês hoje, pra nós, né? Porque é uma coisa que eu refleti hoje, então escolhi trazer pra vocês também, compartilhar. E queria desejar uma feliz Páscoa, gente, pra vocês. Que Deus abençoe. Vivam, somente vivam pra Deus todos os dias da vida de vocês, porque é incrível, é maravilhoso. E se vocês quiserem deixar, eu não sei quem que me segue, se vocês já são cristãos, se vocês já viveram coisas extraordinárias na vida de vocês com Deus, ou se vocês recém estão começando, estão conhecendo uma igreja nova agora, estão conhecendo a palavra agora. Me conta aqui nos comentários que eu quero conhecer quem são as pessoas que me seguem aqui, quem são as pessoas que estão vendo meu vídeo. E pra gente até trocar experiências, gente, eu adoro isso, eu adoro fazer amigos novos. Então, é isso, gente. Um beijo, que Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês. Um beijo. Ah, e se inscrevam no canal, tá, pessoal? É isso. Um beijo.